Reconhecendo o alto risco de danos associados ao uso de medicamentos, a OMS lançou em 2017 o terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente com o tema Medicação sem danos. O erro na prescrição médica pode causar diversos prejuízos ao paciente, seja tomando a dose ou até mesmo o composto errado do medicamento. Em alguns casos, pode ser fatal. Quando a gente analisa os estudos que são feitos no Brasil ou fora do Brasil, a gente nota que esse problema é um problema bastante importante. Na área de hospitais, na área de assistência hospitalar, os erros de medicação são a terceira causa, né, de erros, de danos aos pacientes. Na atenção primária, que seria ambulatório, farmácias, UPAs, é a primeira causa, principalmente em idosos. São pacientes que usam muitos medicamentos e que têm muitas vezes danos por medicamentos por não utilizá-los de forma adequada. No caso de estatísticas, né, quando a gente olha, por exemplo, todos os eventos relacionados a assistências, você tem no Brasil por volta de 250 mil mortes por ano devido a esses problemas. O paciente entra com uma doença, né, e ele vai falecer por outra causa, que não é a doença de base dele. No caso de medicamentos, a gente tem por volta de 8 mil a 10 mil mortes em estudos realizados nos Estados Unidos. Mas isso é muito subnotificado. A gente tem certeza que o número de mortes é muito maior do que isso. Nós temos vários tipos de erros, né? Nós temos o erro na prescrição, que pode-se prescrever, por exemplo, a dose errada, o medicamento errado. Nós temos o erro também na hora da dispensação. A dispensação é a entrega do medicamento, que pode ser feito também de forma inadequada na farmácia, dentro do hospital, ou pode ser no momento da administração do medicamento, a hora que o medicamento vai ser utilizado, tanto pelo paciente ou quando a equipe de enfermagem vai administrar esse medicamento. Então, nós temos várias etapas que os erros podem acontecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos que a etapa que mais acontece erros é a etapa do preparo e administração de medicamentos. Por que isso? Por uma série de razões. Uma das questões que é importante é que a gente não tem muito como automatizar essa área. Prescrição médica, você pode ter prescrição eletrônica. Dispensação, você pode ter código de barra, você pode ter uma série de coisas. Mas a preparação do medicamento e a administração de medicamento é uma área que depende muito do conhecimento do profissional, das condições de trabalho do profissional. Então não é fácil mexer nisso. Nós temos muitos estudos mostrando que o cansaço e o estresse, ele aumenta o número de erros, né? Então, se um profissional não tem um devido tempo para descansar e não entra para trabalhar de forma que ele está tranquilo para ele fazer o trabalho dele, isso aumenta o número de erros. Claro, isso aí para todos os profissionais é assim. Uma outra questão que é importante também e tem a ver com a condição de trabalho a gente considera que o fator mais importante para aumentar erros são interrupções também, né? Além do estresse, do cansaço, as interrupções. E as interrupções, ela está relacionada à condição de trabalho. Por quê? Se um enfermeiro tem que dar assistência a um número muito grande de pacientes, ele vai ser interrompido várias vezes, pelo médico, pelo paciente ou por outro colega, e isso leva a aumento de erros. Inclusive, tem técnicas para se evitar isso, que seria o seguinte, você, primeiro, sabe-se que número insuficiente de enfermeiros ele aumenta a mortalidade de pacientes. Então você tem que ter um número adequado de enfermeiros bem treinados e que eles não sejam interrompidos a todo momento quando ele estiver preparando medicamentos. O Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, que eu sou presidente do Instituto, o ISMP Brasil, nós organizamos eventos desde 2006, né? Temos eventos internacionais desde 2006, também temos cursos, consultorias e publicações. Esse 6º fórum, ele vai tratar do terceiro desafio global da Organização Mundial de Saúde, que tem um programa de segurança do paciente desde 2004.
Esse é o terceiro desafio global. O primeiro foi higienização das mãos, o segundo foi segurança na cirurgia, cirurgia segura, e o terceiro é uso seguro de medicamentos. Por quê? Porque é um problema bastante importante. Então, nesse fórum, nós vamos discutir esse terceiro desafio global, que é uso seguro de medicamentos. Como é que a gente consegue atingir a meta da Organização Mundial de Saúde, que é diminuir em 50% em 5 anos os erros graves relacionados a medicamentos. Então, assim, essa meta ela é bastante ambiciosa. Então, nós temos que aprender como fazer isso, nós temos que discutir esse assunto. Nós vamos ter aqui por volta de 1.000 profissionais enfermeiros, profissionais farmacêuticos, profissionais médicos, para discutir como melhorar o uso de medicamentos no Brasil e a gente tomar essas medidas, implantar essas medidas nos hospitais, na atenção primária, nos ambulatórios, para que o paciente tenha uma assistência adequada e segura. O 6º Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente, Erros de Medicação, será realizado nos dias 13 e 4 de agosto na UFMG. Mais informações no fórum ismp.com.br.